Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do momento do seu dia que você está acompanhando esse nosso devocional. Hoje chegamos no dia 32 desses 40 dias intencionais e o início de um novo mês aqui no nosso ano. Que Deus te abençoe, que fevereiro seja um tempo cheio do Espírito Santo na sua vida e que tudo que já vivemos até aqui em janeiro, tudo que já buscamos, sirva de combustível para nós caminharmos ainda de forma mais intencional no Senhor, né? Eu quero te lembrar, como a gente falou ontem, que o nosso desafio sempre é permanecer no Senhor. Então, ao término desses 40 dias, não esmorece, não abandona essa jornada, mas continua dia a dia intencionalmente buscando ao Senhor, estudando a palavra, indo aos pés dele em oração, e que o Senhor continue te abençoando em nome do Senhor Jesus. Hoje, dia 32, o tema do nosso devocional é o convite do amor que nos aperfeiçoa. O convite do amor que nos aperfeiçoa. 1 João, capítulo 4, hoje, verso 17, diz: dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. Olha que maravilha. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. Que maravilha! Que maravilha esse amor, e a gente já tratou sobre isso, a ideia do aperfeiçoar não é simplesmente da ideia do melhorar para ficar bom, mas é do cumprir perfeitamente o seu propósito. A ideia do aperfeiçoar é o amor de Deus em nós, molda-nos, transforma, age em nós de forma tal de que aquilo que o Senhor depositou em nós vem de fato a cumprir o seu papel. Deus é um Deus propositivo, Deus é um Deus intencional, Ele não faz nenhum movimento à toa, não despejaria, não derramaria o seu Espírito Santo em nós simplesmente à toa, não. É para que eu e você, abençoados, debaixo do amor do Senhor, debaixo do poder do Senhor, debaixo da santificação que o Espírito Santo opera em nós, nós possamos cumprir de fato o que o Senhor nos convidou a cumprir. E por isso, o término desse versículo, quando diz: porque nesse mundo nós somos como Ele. O amor de Deus em nós é que nos capacita a amar como Ele amou. A santidade de Deus, o Espírito Santo derramado em nós, é um convite para nós sermos santos como Ele é santo. E todo o atributo do Senhor, ele comunica para conosco, para que eu e você possamos refletir o Senhor Jesus aqui nessa terra. É fácil? Certamente não, mas não é possível pela força do nosso braço, só é possível pela graça, misericórdia, amor e poder do Senhor. Por isso eu quero reforçar essa fala dizendo: nesse mundo somos como Ele, nesse mundo você e eu somos chamados a refletir o Senhor Jesus. E esse é o propósito do amor de Deus para conosco. E aí, quando nós olhamos para os RIs, nós não nos relacionamos com ele, temos falado isso de tantas vezes, não nos relacionamos com eles na nossa própria expectativa, no nosso próprio poder de convencimento, de argumentação, ou nem na nossa paciência ou impaciência. Nós insistimos, oramos, comunicamos, amamos, servimos, porque estamos refletindo o próprio Senhor. Agir em favor do próximo, mesmo que não seja correspondido, diz o autor, é a confirmação que o amor de Deus habita em nós. Esse amor despretensioso, esse amor que não espera uma retribuição, mas simplesmente ama, porque Deus é amor e eu e você somos chamados a amar. Partindo então para a intencionalidade de Jesus, o autor nos traz um texto interessantíssimo que está lá em Lucas 9. Lucas 9, a partir do verso 57, há uma conversa entre Jesus e discípulos, né, que queriam talvez segui-lo. E aí, primeiro, a Bíblia vai dizer que quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, ou seja, alguém se ofereceu a seguir Jesus: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus diz: as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Em outras palavras, ele está dizendo: você tem noção do que você está falando? Você está se oferecendo para me seguir, dizendo: eu te seguirei. Você sabe o custo, né, do discipulado, o custo de caminhar comigo. A segurança que você tem comigo, ela não é meramente uma segurança terrena, mas é uma certeza e uma convicção
para essa certeza do dia do juízo, como nós lemos em João. Deus mostra seu amor e o amor dele está aperfeiçoado entre nós para que no dia do juízo tenhamos confiança, nossa segurança de que nos deleitamos no Senhor Jesus e ele é a nossa segurança de nos apresentar diante do Pai através desse mediador, Jesus Cristo. O outro, então, parecia ser um discípulo mais apto para o cargo, digamos assim, porque o próprio Senhor Jesus diz, verso 59 de Lucas 9, a outro disse, siga-me. Então o próprio Senhor Jesus convidou ele a seguir. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você, porém, vá e proclame o reino de Deus. E é o convite a nós, vá, largue o que é necessário, abandone o que é necessário, o que é terreno, o que é temporal, para anunciar as coisas eternas. Verso 61, ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Ao que Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quem somos nós nessa leitura? Leia mais tarde, mais uma vez, Lucas, capítulo 9, do verso 57 ao 62. Talvez quem é você? Quais são as suas respostas para o convite do Senhor Jesus? Talvez você está se ofertando, Senhor, vou te seguir, mas começando a colocar empecilhos. Ou você tem ouvido o convite do Senhor, dizendo, vem, segue-me, seja um discípulo intencional. Mas a gente ainda fala assim, então tem umas coisas que eu preciso resolver ainda, coisas sérias, coisas importantes. E o Senhor está dizendo, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas, e essas coisas, as coisas necessárias, vos serão acrescentadas. A pergunta, então, essa é a intencionalidade de Jesus comunicando para nós. Afinal, nessa semana, nós estamos falando sobre o encontro com o mestre da intencionalidade. Esses três tiveram um encontro com o mestre, mas três posturas diferentes, três respostas diferentes. E no coração do Senhor Jesus, o mesmo clamor, venham, sigam e busquem em primeiro lugar o reino. Algo muito melhor, algo muito maior para que vocês vivam a partir desse lugar. Indo então para a nossa intencionalidade na prática, vale a ressalva, vale a lembrança do autor dizendo, é melhor abrir mão de tudo para abraçar com todas as forças o chamado de Deus para o discipulado e para a vida eterna. Não se trata de um mero convite, mas de uma ordem para a verdadeira transformação. Que eu e você possamos dizer, sim, Senhor, te sigo, te seguirei, custe o que custar. Eis-me aqui, usa-me a mim. Indo para a intencionalidade na prática, Jesus procura amigos íntimos. Então procure ter um tempo com o Senhor. Diga assim, eu estou aqui aos teus pés, eu estou te seguindo aqui pertinho. Coloque do seu coração diante do Senhor com humildade, dizendo, Senhor, eu oro, eu me entrego, eu confesso, talvez as coisas que eu tenho dito que está difícil de te seguir por conta de algumas coisas, confesse isso ao Senhor hoje. Entenda que quem põe a mão no arado não olha para trás. Nós estamos avançando para glória, para anunciar o reino de Deus. Siga em frente. E confesse se tem algo que você diz, mas Senhor, isso tem me travado, tem me impedido de avançar, de te seguir. Clame ao Senhor, entrega essa área da tua vida, pede perdão e Deus faz novas todas as coisas. Não se preocupe em chegar falando nas suas orações, mas espere um pouco, ouça o que o Senhor tem para te dizer. Uma das disciplinas espirituais mais desafiadoras para nós, mas tão saudáveis, é da solitude, né? Não na ideia de ficar na solidão, mas de parar, de ter tempos para ouvir o Senhor. Sabe, quantas vezes na sua oração nós paramos? Coloca um louvor e medita e fala, Senhor, só fala comigo. Eu acabei de ler tua palavra, Senhor, vai ministrando ao meu coração. Sabe, tenha esse tempo de quietude com o Senhor, para que Ele fale, para que a voz do Senhor fale ao seu coração. E quando Deus falar, obedeça. Diga, Senhor, agora eu te obedeço. Eu entendi. O Senhor respondeu, o Senhor falou, eis-me aqui, eu obedeço. No reino de Deus sempre tem
oportunidades incríveis para que os discipuladores sejam usados de maneira ou da maneira que Deus almeja. Em qual perfil desse texto que nós lemos você se enquadra? Essa é a pergunta do autor, é a pergunta para nós, e que eu e você possamos seguir ao Senhor Jesus de todo o nosso coração, porque esse amor é aperfeiçoado em nós. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Pai, nós queremos dizer sim, sim para o teu chamado de seguir, sim para a obediência, sim para ouvir a tua voz. Eu oro, Pai, para que o Senhor fale com os meus irmãos e irmãs no dia de hoje, Pai. Que eles possam ler a tua palavra, assim como eu, Deus, e meditar, e mergulhar, e aprofundar, Pai. Para que sejamos, Pai, seguidores de perto, Pai. Não aqueles que seguem de longe, mas que seguem de perto, ouvindo claramente a tua voz e o teu querer. Usa cada irmão, Pai. Dá a eles a capacidade de abandonar o que precisa ser abandonado, de deixar o que precisa ser deixado, de colocar de forma não prioritária aquilo que não é prioridade, Pai. Para que de fato aquilo que é prioridade, o Senhor, o teu reino, possa, Pai, estar no primeiro lugar na nossa vida, no meu coração e no coração dos meus irmãos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe muito, seja intencional, que esse mês de fevereiro seja maravilhoso, em nome do Senhor Jesus. Deus te ama, Deus te abençoe.